Cleidiane Santos, a baiana que veio para Santa Catarina. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Amém? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todo esse povo de Deus. Estamos ao vivo hoje, dia 28 de junho, às 9 horas, trazendo uma palavra de fé e de transformação para a sua vida. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe sua vida, você que está conosco. Esse que vos fala, pastor Jadir, que Deus abençoe tua casa, tua família, teus sonhos, teus projetos. E nós sabemos que nesses momentos que nós temos passado, né, muitas pessoas têm se deparado com um gigante na sua vida. Muitas pessoas têm se deparado com um problema muito grande na sua vida. E esta semana é a semana da decisão. Você pode declarar isso na sua vida? Fale para você mesmo. Fale no ambiente espiritual que você está. Fale aí no quarto onde você está assistindo, ou até mesmo aí você que está trabalhando, talvez você esteja neste momento nos acompanhando. Eu quero que você declare, eu quero que saia da sua boca essa palavra. Eu quero que saia da sua boca essa palavra. O gigante da minha vida cairá por terra esta semana. E eu não sei qual é o maior gigante que tem se levantado, qual é o problema que tem se levantado, o gigante que tem se levantado na sua vida, mas eu tenho certeza, essa semana, apóstola, será uma semana decisiva na vida de pessoas que não se acovardarem, mas que irão manifestar a sua fé, como Davi fez. E nós vamos falar sobre Davi, nós vamos falar a unção que Davi tinha na sua vida, quando ninguém acreditava nele, quando o problema era tão grande, quando a dificuldade era tão grande, que até mesmo o povo dele estava sendo ameaçado. Talvez a sua família esteja sendo ameaçada, o seu emprego, talvez a sua empresa, talvez áreas da sua vida estejam sendo ameaçadas por um gigante. E talvez você já aceitou esse pensamento que foi lançado na sua vida, um pensamento de derrota, um pensamento que diz que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que vai ser mais uma semana atribulada, que vai ser mais uma semana de problema, que será mais uma semana de dificuldade. Mas não será assim, né, apóstolo? Não. Vai ser uma semana onde o Senhor ele vai destravar uma unção nova sobre a tua vida para você ter coragem, fé e determinação como Davi tinha. Porque Davi, ele acreditou no poder de Deus. Ele acreditou na palavra do Senhor. E ele foi nessa fé, nessa coragem. Ninguém acreditava. Tanto é que o povo estava se acovardando diante do gigante. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Por quê? Porque estava olhando o problema. Quando você olha o problema, você fica focando no teu problema, você faz o seu problema ser maior do que o poder de Deus. Aí você se acovarda e você já não tem mais forças, você não consegue avançar, você acha que tudo é difícil, que não vai dar certo, porque você começa a receber, às vezes, notícias que vão desagradar o teu coração, às vezes você vê alguma coisa que vai entristecer o teu coração, porque você está focando no tamanho do gigante, você está focando no poder do gigante. Mas quando você muda essa situação, e você começa a crer no que está escrito na palavra do Senhor, e viver a palavra do Senhor, e ter uma fé determinada, de ousadia, e ir para cima desse gigante com força, não pela força do braço, mas pela força da fé. Apóstola, existe algo que eu aprendi na caminhada, que existe uma diferença entre força e poder. Na verdade, o gigante ele tem força, o gigante ele tem estatura, mas o único que tem poder é Deus. E Deus, ele não tinha aliança com o gigante, que tinha tamanho. Deus não tinha aliança com o gigante, que tinha força. Deus não tinha aliança com o gigante, que estava ganhando. Deus, ele tinha aliança com Davi. Uma palavra que saiu da boca do gigante foi a derrota dele. E através de uma palavra, através de algo que haverá no mundo espiritual, irá se manifestar em áreas da sua vida que é um grande gigante. Você vai ver um rebuliço, você vai ver pessoas que odeiam você, pessoas que querem o teu mal. Esse tipo de pessoa, Deus vai fazer eles entrar em confusão tamanha. Amém. Para dar a vitória a você, porque foi isso que aconteceu. Para você ter uma ideia, quando Davi ele se prontifica, ele não se acovarda, porque Davi ele não foi pela força, Davi, ele não foi pela capacidade que ele tinha, mas pela unção e pelo Deus que ele tinha uma aliança. Porque tem pessoas, apóstolo, que diz que Deus é grande, tem pessoas que diz que Deus tem poder, mas o problema dela é que ela nunca fez uma aliança com Deus de verdade. A pessoa nunca faz uma aliança com Deus e fica com conversa, achando que a vida vai se resolver com palavras. E pior,
Pessoas que dizem assim, amanhã será outro dia, será outro dia. E será um dia diferente, não um dia igual hoje. Se você tomar uma posição e dizer, eu quero obedecer, eu quero me submeter, eu quero abraçar a visão desse ministério, eu quero me prontificar a servir. Porque a Bíblia diz que quando ninguém via Davi, ele era um homem a qual cuidava das ovelhas do seu pai, 1 Jessé. Samuel 17. 1 Samuel 17. 32 em diante. Davi disse para Saul, Saul estava com medo, Saul tinha trono, mas não tinha unção. E todos os guerreiros estavam com medo também. Saul tinha trono, tinha unção, mas não tinha ousadia. Tem muita gente que ora, tem muita gente que jejua, mas tem muita gente que não tem ousadia. Sim. Tem muita gente que se acovarda, tem muita gente que diz assim, comigo nunca vai dar. Não, mas eu não consigo. Enquanto você abraçar os pensamentos de derrota, enquanto você abraçar esse pensamento de desgraça, de destruição, esse pensamento que você nunca vai chegar, infelizmente, eu sinto te dizer, você nunca vai chegar. Mas quando você decidir obedecer, mudar o pensamento, entender que o gigante da sua vida, ele é grande. Você precisa entender que o gigante da sua vida, ele é grande. Você precisa entender que o gigante da sua vida, ele é forte. Mas você precisa entender que Deus não escolheu fazer aliança com o gigante. Deus não escolheu fazer aliança com quem é forte. Deus escolheu fazer aliança com alguém que não tinha aparência. Alguém que era um menino, alguém que era franzininho, mas que tinha o quê? Unção e tinha ousadia de entender que ninguém pode tocar de fato em alguém que Deus escolheu para vencer. Davi foi escolhido para vencer. Davi foi escolhido, foi consagrado, o azeite caiu, para vencer, para chegar, para tomar a posição mais importante, que era ser rei em Israel. Só que Davi, quando recebeu a unção do azeite na cabeça, ele logo não pegou o trono. A Bíblia diz, e se modéstia à parte, a única coisa que eu entendo de Bíblia, a Bíblia diz que Davi, ele recebe a unção, o profeta vai na casa dele, unge ele. A princípio, até o profeta se enganou, achando que todos que seriam um dos irmãos dele, porque eram fortes, sim, porque tinham aparência, porque eram grandes. Homens de guerra. Homens de guerra. E Davi era um piá, era um menino, era um molequinho, vamos dizer assim. Não tinha aparência nenhuma. Aparência nenhuma. Estava lá no fundo, não estava nem sentado na mesa, porque era filha de um relacionamento, né, de Jessé. Aí estava lá no perdido, abandonado, deixado, debaixo de rejeição, como tem gente que está agora debaixo de rejeição. Estava lá fraco, dizendo que não conseguia, provavelmente dizendo que, aparentemente, quem olhava para ele dizia, nunca vai dar nada, é como você, que talvez as pessoas olhem para a tua situação financeira e dizem assim, nunca vai dar nada. Talvez as pessoas olhem para o teu casamento e dizem, nunca vai dar nada. Isso aí vai terminar logo. Talvez as pessoas olham para você e dizem assim, essa empresa vai falir, isso aí não dura até o final do mês. Essa é a palavra da afronta do gigante, porque o gigante afrontou. O gigante, ele batia no peito e ele chamou para o braço qualquer homem em Israel que tivesse ali para lutar contra ele. Mas a Bíblia é clara e, modéstia à parte, a gente só entende disso e fala que aquilo que é a verdade. Ele se coloca de pé, Davi, diante de uma situação que, ao olhar humano, ele não tinha capacidade para fazer. Mas quando ele entende que tem um Deus na vida dele, esse é o seu problema. Se você entender que o Deus da sua vida é maior do que o seu problema, com certeza, a sua vida, você vai começar a enxergar ela de uma forma diferente, apóstolo. Verdade. Porque você não pode olhar para o seu problema, mas olhar para o tamanho do Deus que você serve. E a gente vê que o que você precisa para você entrar nessa palavra, para você entrar neste propósito, é você crer no que nós estamos falando, porque você não vai obedecer no que você não acredita. Então, nós estamos pregando a palavra de Deus, que é poderosa, que é transformadora, que cura e que liberta. E se você colocar em prática o que nós vamos ensinar para você durante essa semana, neste propósito, tendo uma atitude, como o Davi ele teve uma atitude, ele estava lá, quietinho no campo, ele não precisava enfrentar esse gigante. Ele podia dizer, não, eu vou deixar esse problema passar, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou ficar cuidando da minha vida aqui. Não, mas aquele que foi ousado na fé, e durante aquela situação que ele estava enfrentando ali, ele perseverou na fé, em Deus, ele acreditou no poder de Deus, não no poder dele, porque cá entre nós, um homem gigante de quase 3 metros de altura, para um menino de 1,5 metro. É óbvio que ele não teria chance nenhuma. Ia dar óbito ali. Só que ele entendeu que a luta era espiritual. Ele entendeu que estava vindo uma afronta da parte do inimigo contra o povo de Deus.
Então, Davi, ele sabia do caráter dele. Davi, ele andava com Deus. Davi era um homem obediente a Deus. Davi era um homem que guardava a palavra de Deus no coração. Então, ele sabia que se ele enfrentasse aquele problema ali, aquele gigante, Deus ia dar vitória para ele. Só que tem gente que oscila na fé. Tem gente que oscila. Tem gente que acha que a amante tem mais poder, que o vício é mais poderoso, que a miséria ela é mais poderosa, que a inflação, o problema que estamos vivendo na economia é mais poderoso. E quando você coloca seu problema acima do poder de Deus, você é só mais um derrotado. O problema se torna o Deus da pessoa. Sim. Então, a pessoa ela não sai do lugar por causa de uma situação assim. As suas palavras, elas têm poder para te levantar da vida, ou as suas palavras, elas têm poder para te dar morte. Pessoas que entram em contato e dizem assim, não quero mais, não aguento mais. Desista. Você já viu a vida de alguém que desistiu como que é? É uma vida triste, é uma vida sem rumo, sem direção. Toda pessoa que desiste, toda pessoa que abandona, toda pessoa que deixa, toda pessoa que abre mão da causa, porque primeiro ponto, Davi ele tinha uma causa. A causa de Davi era honrar o nome de Deus. Sim. Porque Israel, eu não sei se você gosta de Bíblia, se você não gosta, está no canal errado. Mas diz o quê? A Bíblia fala que Davi, ele quis honrar o nome de Deus. Tão verdade, diz a Bíblia Sagrada, que ele ouviu a afronta, ele viu que o gigante estava afrontando Israel, outrora Jacó, que era um homem que tinha uma aliança com Deus, era um homem que estava no deserto também, era alguém que não tinha rumo, vamos dizer assim, porque estava fugindo de seu irmão Esaú. Ele faz um voto com Deus depois que dorme em cima de uma pedra quente, à noite, fria de deserto, a pedra estava aquecida, a Bíblia diz que ele dorme, ele vê uma escada e os anjos subindo e descendo daquela escada, ele acorda, diz a palavra de Deus, ele acorda e faz um voto, ele pega um pouco de azeite dentro de uma vasilha que ele tinha, aquilo ali valia algum valor significativo para ele sobreviver uns 3, 4 meses naquela região mais para frente, ele derrama tudo na pedra, ele faz um voto com Deus, ele diz, eu vou me tornar dizimista, o Senhor será o meu Deus, e está na Bíblia. Eu vou me tornar dizimista, certamente darei o dízimo de tudo, só que eu quero roupa para vestir, eu quero pão para comer, está lá no texto, eu quero ter uma jornada feliz, ou seja, andar agora nesta terra, uma jornada feliz aqui na minha passagem aqui. E eu quero terminar os dias da minha vida junto com meu pai, em paz. A minha velhice em paz. Jacó, ele sentenciou algo na vida dele, decidiu fazer uma aliança com Deus, o Deus que outrora ele ouviu. Ouviu da boca do seu pai Isaac, ouviu da boca do seu avô Abraão, um homem que tinha uma intimidade com Deus tamanha. Você quer vencer, mas você não quer intimidade com Deus. Você quer conquistar coisas, você não quer nada com Deus. Você não quer sacrificar. Eu estou falando de um homem que ele já tinha na genética espiritual dele, ele já tinha uma aliança de família tão violenta, que quando chega em Davi, agora Israel está sendo afrontado, Davi se levanta e diz assim, o que esse filisteu está pensando que é? As pessoas olhavam para Davi e viviam da gargalhada dele, mas ele é pequeno. É que nem as pessoas, quando ouvem você dizer, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha vida financeira, eu vou lutar pelo nome da minha empresa, eu vou lutar pela minha saúde, eu vou lutar contra esse câncer, eu vou lutar contra essa diabetes, eu vou lutar. Enquanto você abrir a boca para dizer que vai lutar, vai ter gente que vai dar risada. Mas eles não sabem que é um Deus na sua vida que vai dar vitória para você. E essa semana, quem participar dessa campanha, viverá o extraordinário. Eu vou repetir, esta semana, quem participar dessa campanha, haverá um destravar no mundo espiritual. Você verá o gigante cair. Quem riu de você vai ter que ouvir o barulho do teu gigante cair e vai ter que saber que é um Deus na sua vida, na sua história. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo de número 17, você que gosta de Bíblia, pegue a sua Bíblia por gentileza. Capítulo de número 17, versículo de número 32. Davi diante de Saul. Saul era um rei. Só que Deus já não estava mais com Saul, porque Saul era doido. Sim. Saul entrou o capeta em Saul, Davi se aproximava de Saul para tocar harpa para o diabo sair. Saul já estava buscando ajuda de feiticeiro, né? O Saul já estava que nem alguns crentes que nos acompanham. Quando a coisa não funciona com Deus, ele vai querer ouvir o horóscopo do João Bidu para ver o que vai dar nessa semana o signo de câncer. Eu vou falar. Ah, mas se tu quer, eu vou falar. Talvez a pessoa diz assim, não, eu vou dar uma olhada lá no livro de sonho, que eu tive um sonho. Mas a pessoa não consulta profeta de Deus, não consulta homem de Deus, mulher de Deus. É ou não é, apóstolo? Tá cheio de gente numa hora dessa
que as coisas não estão funcionando, porque a pessoa não faz o que Deus manda, porque para Deus tem que fazer da forma certa para funcionar. A pessoa faz de qualquer jeito, daí não funciona. Aí a pessoa diz assim, eu vou ter que ir lá naquela cigana, vou ter que voltar no terreiro de macumba para ouvir o que o pai de santo, a pessoa, ela dá mais credibilidade para o Satanás do que para as coisas de Deus. Porque quando é para Deus, faz de qualquer jeito, é que nem Caim. Caim ofertou, a Bíblia diz. Sim. Mas ele deu o resto. Mas a Bíblia fala que Abel, eu gosto de pregar a Bíblia, se tu quiser vir de Bíblia, eu te dou o endereço, você pode sentar aqui, nós vamos conversar. A palavra diz, apóstolo, que Abel, ele deu o seu melhor, ele sacrificou. A Bíblia diz que ele deu a primícia, ele deu o melhor, ele deu aquilo que realmente Deus iria sentir na oferta. Porque tu quer conhecer alguém? Você quer conhecer alguém? Observa a oferta que ela dá. Você quer conhecer se o homem, a mulher dependente de Deus? Observa o tipo de sacrifício que a pessoa dá. O tipo de sacrifício que a pessoa... Já começa aí. A vida da pessoa já não é um sacrifício, mas ela quer uma resposta no altar dela. Sim. A vida da pessoa não tem altar nenhum, mas ela quer que Deus desça com fogo. Deus não trabalha em altar desconcertado. A Bíblia diz que Davi começa a conversar com Saul. Davi disse assim para Saul, ô Saul, é rei de Israel. Diz assim, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Imagina, o rei de Israel, que era Saul naquela época, já estava com o coração abatido, sim, o povo estava preocupado, e a Bíblia diz que Davi bateu no peito e disse assim, o teu servo irá e lutará contra esse gigante. Então, essa semana você vai ter... Você vê uma pessoa, né? Se uma posicionou, pessoa, né? Uma pessoa. Aí você pensa, mas tem que ter mais pessoas dentro dessa casa lutando. Não, uma pessoa, Davi, no meio da casa do povo de Deus, ele se posicionou. Mas o meu marido não ora, mas você vai orar? Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de um posicionado. Mas o meu filho não quer ir na igreja comigo. Pega e vai você. Mas a minha filha, ela é assim. Mas aqui em casa só eu sou crente. Mas desde quando Deus precisou de muitas pessoas para fazer algo na vida de alguém? Para marcar uma família. Deus nunca precisou de muitas pessoas, ele precisou apenas de uma pessoa. Ele precisou de um Noé no meio da sua geração para salvar a sua família. Vamos de Bíblia. Ele precisou de um Abraão para estabelecer um pacto tão violento, tão forte, que multidões, ele seria pai de multidões, nações sairiam de Abraão. Então ele precisou de um Abraão posicionado, um Isaac posicionado, um Jacó posicionado que fez um voto no deserto. Tá? Ele precisou de um José no Egito, depois de tanta calúnia, perseguição, para estabelecer a sua vontade. Então Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com você. A Bíblia diz que Davi chega para Saul e bate no peito e diz assim, eu vou. Todo mundo, os soldados, que não eram pouco, o exército de Israel era grande. Saul, que era um guerreiro também, estava morrendo de medo, estava sentado no trono com panca, mas morrendo de medo. Aí a Bíblia Sagrada diz... Incrédulo, né? Incrédulo e desviado. 33. Saul falou assim para Davi, né? Está lá no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Saul falou assim para Davi, você não tem condições. Saul era rei, observou a fé de Davi, mas disse, você não tem condições. O inimigo vai falar isso. Ele vai usar a boca do teu marido, ele vai usar a boca do teu filho, vai usar a boca daquele teu chefe atribulado segunda-feira, ele vai usar gente perturbada, mal resolvida na vida, pessoas invejosas, caídas espiritualmente em todas as áreas, para tentar te atingir. Você tem que entender e ter maturidade de entender que se o inimigo não vir diretamente em você, ele vai usar alguém. Respondeu Saul. Saul fala para Davi, Davi, tu não tem condição, piá, tu é um menino, tu é um coitadinho. Tu não tem condição de lutar contra esse filisteu. Por quê? Eu sou rei, sou guerrilheiro, não tenho condição. Os meus soldados, o exército de Israel não tem poder. Aí você chega aí batendo no peito aí, cantando de galo aqui, você não vai conseguir. Aí a Bíblia diz, respondeu Saul, né? Você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade, esse gigante. Olha o tamanho desse homem. É como você... que ouve essa voz do Satanás atualmente, que diz assim, olha o tamanho do teu problema, dá cabo da tua vida, arruma outro marido, arruma outra esposa, vai embora de casa, pega, fecha essa empresa de uma vez, porque é mais fácil deixar do que lutar por aquilo que você acredita. É muito mais, já pensou se Davi resolvesse se aquietar e se acovardar como os demais? Tem muita gente que está indo atrás da multidão, a multidão é covarde. A multidão não quer pagar preço, a multidão não quer arregaçar as mangas e abraçar a causa, mas Deus está contando essa semana com Davi. Talvez você, minha irmã, é o Davi na tua casa, talvez você, meu irmão, é o Davi na tua casa, e se prepara, porque o que não aconteceu desde o começo do ano, se prepara, essa é a semana decisiva na vida de muitas pessoas, e a Bíblia diz, e a Bíblia é clara em dizer,
credes em Deus, estaria o quê? Seguro. Credes em Deus, estarei seguro. Agora, para estar seguro é só crer em Deus. Mas agora, para prosperar numa causa, a Bíblia nos ensina o quê? Crede nos meus profetas e prosperarei. Então depende de você, meu irmão. Não depende de conversinha. Ah, mas eu não sei. Ah, eu não consigo. Ah, eu vou entrar num quarto, vou fechar todas as janelas, vou esperar a morte chegar. Acabou com escancarada, que nem dizia não é o desviado Raul Seixas. Então tem muita gente que quer, mas não basta querer. Você tem que se levantar e ser uma pessoa decidida na sua vida. Essa é a semana. Aí a Bíblia diz, respondeu Saul, você não tem condição de lutar. Saul fala para Davi, contra esse filisteu, porque desde pequeno, desde a mocidade, ele já é um guerreiro, ele está treinando desde pequeno, ele está treinando desde sempre. O diabo conhece a humanidade, a fraqueza da humanidade no decorrer dos séculos, mas Deus ele só conta com um Davi, e você é o Davi, meu irmão. Você é o Davi, minha irmã, na sua casa. Amém. Versículo 34. Davi, entretanto, disse para Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Davi está contando, eu tomava conta das ovelhas do meu pai, rei Saul. Eu tomava conta das ovelhinhas do papai. Quando apareceu um leão, ninguém estava vendo. Porque tem muitas lutas que você passa e ninguém está vendo. Davi também. Ninguém acreditava em Davi. Davi era o menor da casa de Jessé. Davi era o que estava lá atrás das ovelhas perdido, lá ninguém dava moral para ele. Davi era um tipo de filho bastardo, um filho rejeitado, como muitas pessoas que estão me ouvindo agora e vivem debaixo de uma rejeição de pai, uma rejeição de mãe, uma rejeição de marido, uma rejeição de patrão, uma rejeição de chefe, uma rejeição na empresa, uma rejeição, nem os funcionários te respeitam mais, e é você mesmo que Deus está falando. Então, quando apareceu um leão, Davi começa a explicar para Saul, quando apareceu um leão, o urso levava a ovelha do rebanho. E eu fui atrás, eu dei um golpe e livrei aquela ovelha da boca. Você tem noção de quem que nós estamos falando? Estamos falando de alguém que passou lutas e provações e problemas, mas ninguém nunca estava vendo. Existem lutas que eu passo que ninguém vê, mas quando a vitória chega, todo mundo fica maravilhado. Existem vitórias que vão acontecer na sua vida, mas ninguém viu as lutas, ninguém viu o processo que você passou para chegar até onde você está. E talvez você diga, mas eu não consigo mais. Você consegue. Esta semana é uma semana onde haverá um liberar da parte de Deus para você andar, para você caminhar neste deserto. Porque deserto não mata ninguém. Deserto só está no deserto quem é dependente. Sim. Quando alguém diz para mim, eu estou no deserto, eu fico feliz. Porque deserto é lugar de gente independente. Sim. A Bíblia diz que Jacó estava onde? Quando lutou com o anjo. Estava no deserto. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias, 40 noites jejuando aonde? No deserto. O deserto é o local onde Deus se revela. A Bíblia Sagrada diz que Agar também era uma mulher de Abraão. Agar foge de Sara, porque Sara persegue. Agar, ela sai de perto de Abraão, fugido, e de perto de Sara, e diz que ela senta debaixo de uma árvore e deixa a criança, que era Ismael, bem longe. Lembra dessa passagem? Sim. Eu gosto de Bíblia, não sei, eu sou... No deserto. No deserto. E a Bíblia diz que ela sai de perto da criança porque ela diz assim, ó, eu quero morrer e essa criança vai morrer e eu não quero ver. O anjo aparece na hora e diz assim, o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? E ela diz, eu fui rejeitada, eu fui deixada, eu quero que essa criança morra e eu morra longe dela, eu não quero ver. Nós não temos água. A Bíblia diz que os olhos espirituais dela foram abertos e ela enxerga um poço de água, mata a sede dela e mata a sede da criança. Tem muitas pessoas que existem poços ao redor dela, mas a cegueira espiritual é tamanha que ela não consegue enxergar a solução, ela não consegue enxergar que ela está num deserto e está passando sede, mas o poço está bem ali no ladinho dela. Por isso que Deus usa os anjos, por isso que Deus usa os profetas apóstolos, para abrir os olhos espirituais. Amém. Como você está sendo aberto os seus olhos espirituais, sua semana não será a mesma depois dessa transmissão. Amém. Sua semana não será a mesma depois dessa live. Preste atenção. Davi, entretanto, fala para Saul, se levantou um leão, eu matei o leão, se levantou um urso, eu matei o urso, que queria arrebatar as ovelhas do meu pai. Eu vou atrás dele, dei golpes, livrei da boca a ovelha do meu pai. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, está falando do leão, e dou um golpe até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Então, entenda uma coisa, esse problema que você está passando, se você te
fazer uma retrospectiva de tudo que você já passou na sua vida, ele não é nada. Porque, entenda uma coisa, aquele gigante para Davi não era nada. Porque você não é diferente de Davi. Quantos ursos você já matou na caminhada da fé? Quantos leões você já matou? Quantas ovelhas, quantos da tua casa você já lutou, já perseverou de tirar da boca do leão? Quantos? E você não desistiu, você está aqui até hoje. Então, não é agora que você vai parar. Não é agora que você vai desistir. Porque eu estou diante de alguém que é vitorioso. Eu estou diante de alguém que é vitoriosa. Alguém que vai chegar a lugares que ninguém chegou. Alguém que vai conquistar aquilo que ninguém nunca conquistou. Alguém que vai ter uma direção essa semana, vai obedecer essa direção e viverá o extraordinário de Deus. Ei, nós não estamos aqui para entreter covardes. Nós estamos aqui para levantar pessoas que têm ousadia, porque esta semana será uma semana diferente. Teu servo, Davi começa a falar para o rei Saul, o teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu aí, que é um incircunciso. O que é um incircunciso? Alguém que não tem aliança. Não tem pacto com Deus. Davi tinha aliança com Deus. Davi era circuncidado. Davi era um israelita. Davi ele tinha unção de Deus na vida dele. Davi ele foi consagrado muito antes de tomar o trono, porque Deus já tinha selado ele. Deus selou você para vencer. Deus selou você, então não é o gigante que vai fazer você parar. E a Bíblia diz: o Senhor que me livrou das garras do leão, disse Davi. Ele declarou: o Senhor me livrou das garras do leão. Feche os seus olhos lá e diga assim: o Senhor que me livrou das garras do leão. Quero que você declare, feche os seus olhos onde você estiver, levante sua mão e diga assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Vai, fala isso no mundo espiritual. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diga assim: me livrará das mãos deste gigante. Diante disso, Saul disse assim para Davi: vá e que o Senhor esteja contigo. Porque Saul saiu de cena. O exército ali saiu de cena. Porque a hora que o negócio pega para valer, meu irmão, não tem ninguém com você. É só você e Deus. Tem muita gente que acha bonita a tua coragem, mas ninguém quer pagar o preço que você paga. Tem muita gente que quer receber as vitórias que Deus quer te dar, mas não quer derrubar o gigante, como você tem que. Entenda uma coisa, é você e Deus é a maioria. Você não precisa mais de ninguém, mas você precisa obedecer a direção. E a Bíblia diz que ele se levanta, Saul, ele veste Davi com a sua própria túnica, coloca armadura. Davi, ele prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois estava acostumado com aquilo. E a Bíblia diz no versículo 41, quanto isto, o filisteu com o seu escudeiro, ou seja, o filisteu tinha um escudeiro. Quem é o escudeiro? É aquele que defende. E a Bíblia Sagrada diz que havia o gigante, mas havia alguém representando na frente desse gigante. Existe talvez um escudeiro que esteja na frente, seja de fato o mentor deste problema. Eu quero falar uma coisa para você. Esta semana será uma semana de vitória para quem participar da campanha dessa semana. Eu não sei quem vai participar, eu não sei quem vai se levantar diante da situação, eu não sei quem vai ter coragem de pegar, levantar, arregaçar as mangas e ir avante essa semana, mas quem entrar nesta campanha essa semana, a sua vida haverá um derrubar de gigante tão grande que todo mundo que deu risada, que todo mundo que tirou o corpo fora na hora da briga, vai ver o barulho e o estrondo, porque a queda do gigante é o barulho da tua vitória. Levante sua mão e diga assim: a queda do gigante é o barulho da minha vitória. A queda do gigante é o barulho da minha vitória. E disse Saul, versículo de número 42, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo. Imagina, Saul já não tinha mais o Espírito Santo. Ele olha para Davi, Saul estava meio louco, estava meio drogado da cabeça. Saul olha para Davi e diz assim: você é só um menino, você não consegue nem a minha armadura você consegue andar direito, nem minha espada você consegue pegar. Você é um menininho ruivo, você é um menininho franzininho. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Então ele estava meio delirando. A Bíblia Sagrada diz, a palavra do Senhor, ela revela que o filisteu, aquele gigante, se levanta. Mas Davi, ele se prontifica.
A Bíblia diz que Davi se prontifica. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, está lá no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha. Então, quando você vê que a afronta está vindo, você não pode recuar. Você não pode fazer que nem gato quando joga água. Se esconde, sai correndo. Não, você tem que ir para cima. Esta é a semana que você vai para cima. Esta é a semana que você vai se lançar nesta campanha dessa semana. É uma semana de vitória. Debaixo de palavra eu estou aqui hoje. Eu não estou aqui debaixo de conversa. Eu não estou aqui debaixo de palavra vazia, jogada ao vento. Eu estou debaixo da palavra. A Bíblia diz que até Deus se submete à palavra dele. Mas tem gente que nos assiste, que é a vitória, e não se submete à palavra de Deus. Aquilo que Deus falou na Bíblia, ele não volta atrás. Já está patenteado. Até Deus se curva diante da palavra. Mas tem gente que resiste. Enquanto resistir, não vence. Mas o dia que se dobrar, vai vencer. Aí diz assim, quando o filisteu começou a vir, versículo 45, um pouquinho antes. Não, tu quer saber? Você quer saber o segredo dessa história? Para eu encerrar, o segredo dessa história? 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 43. 40... Esse aqui é o quê? 45. 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, por favor. Diz assim, e o filisteu, olha o suicídio, olha quando a pessoa sentencia a própria morte e não sabe. Porque o segredo da vitória de Davi foi aqui. Em 1 Samuel, capítulo 17, você que prega nas igrejas por aí, você que é teólogo, você que é doutor da palavra, é isso aqui. O segredo da história de Davi está aqui. Davi era alguém que tinha aliança, Davi era alguém que tinha unção. Dependia de Deus, né? Davi era alguém que tinha aliança e unção, e Davi, ele sabia o Deus que estava na vida dele. Só que a maior besteira do filisteu foi abrir a boca para quê? Para amaldiçoar Davi. A maior besteira das pessoas que querem o teu mal é abrir a boca para falar mal de você, para querer a tua derrota, para sentenciar uma palavra de destruição. E você estiver nessa campanha essa semana. Porque tem muita gente, uma hora dessa, que quer a tua derrota, porque é aquela coisa, tem gente que é um pesar fazer as coisas para Deus, mas tem gente que para fazer para o diabo, uma hora dessa, está no meio da mata, batendo tabaca, sacrificando porco, sacrificando boi, sacrificando sangue para demônio, para destruir a vida dela, para acabar com a empresa dela, para acabar com a vida, e a pessoa acha que não. Tem muita gente que é vítima porque não se coloca na posição. Porque você só é pego de surpresa se você está fora da posição. Verdade. Você só é pego de surpresa se você está fora. A Bíblia diz que Davi se lançou na área de guerra. Davi se lançou, correu para a área de batalha. E disse, tu quer batalha, vamos batalhar. Porque a palavra de Deus diz que o filisteu abriu a boca. O filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Está cheio de mulher uma hora dessa, que o casamento está virar num L. Sabe por quê? Porque nesse exato momento, o filisteu da tua vida que pode ser amante, o filisteu da tua vida que pode ser esse cara que está com a tua esposa, o filisteu da tua vida é esse sócio que você sabe que está te roubando, o filisteu da tua vida pode ser essa pessoa que te odeia, que quer o teu mal, que quer te matar. O filisteu, ele está invocando os deuses, porque foi o que aconteceu com Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 43. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então ele afronta Davi. Tem gente que se tiver aliança com Deus e for afrontado, não precisa nem fazer força, porque o próprio Deus já dá a vitória. Você quer saber qual foi o momento da derrota do gigante? Não foi na hora da pedra jogada na fonte dele. A derrota do gigante, apóstola, na história de Davi, e tem muita gente que prega e não entende a essência do texto, e vive andando em círculo na pregação e não entende isso aqui. Você precisa entender que a vitória de Davi não foi a hora que ele jogou a pedra. A vitória de Davi não foi a hora que ele foi correndo para a área de confronto, mas foi a hora que o gigante o amaldiçoou e o invocou os deuses estranhos. Foi ali que Deus deu a vitória para Davi. E está cheio de gente que não consegue obter vitória nas guerras da vida porque não estabelece uma aliança com Deus verdadeiro.
Quando você estabelecer uma aliança, você não precisa nem fazer força, porque você já está debaixo de voto, você já está debaixo de oração, você já está debaixo de jejum, você já está debaixo de palavra, você já está debaixo de uma direção do apóstolo, você já está debaixo de uma visão espiritual, você não precisa fazer muita força. A pessoa que abrir a boca para te amaldiçoar, ela vai ser exterminada, porque o gigante não caiu quando a pedra bateu, o gigante já foi derrotado quando ele abriu a boca para amaldiçoar Davi. Talvez alguém está te amaldiçoando uma hora dessa. Talvez muita gente uma hora dessa está fazendo macumba. Talvez muita gente uma hora dessa está lá abrindo, costurando a boca do sapo. Está lá na catatumba vazia, a 7ª catatumba da direita do cemitério. Talvez tem pessoas que estão uma hora dessa abrindo um porco, botando teu nome dentro, teu marido. Talvez gente querendo afundar tua empresa ou concorrente, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se tu tá nesse ministério, se toda semana tu tá debaixo de voto, se toda semana tu tá debaixo de oração, se toda semana tu tá debaixo de jejum, se toda semana tu tá debaixo da palavra, mas não tem, irmão, não tem macumba, não tem inveja, não tem olho gordo, não tem nada que possa pegar na vida de alguém que está debaixo de uma causa. O problema da pessoa é que ela acompanha o vídeo, mas não tá debaixo, ela não abraçou a causa. Ela acha bonito. Só assiste, que nem o exército, só assistindo. Só assistindo. Tem gente que acha bonito alguém se prontificar entrando na guerra. Olha, eles batalham lá, ó. Eles oram lá, eles entram na... Que fé, admiro. Meu, que fé. Meu, aquela mulher de fé. Aí fica, ora por mim. Ora por mim. Não. Não é assim que funciona. Não perca o teu tempo em entrar em atendimento desse ministério pedindo oração. O teu problema não é oração. Porque se teu problema fosse oração, já estava resolvido. Tu pede oração para todo mundo. Né, apóstolo? Verdade. É a posição, é se posicionar como Davi se posicionou, porque ele teve uma atitude. Ele defendeu a causa do povo de Deus. Não, o povo de Deus não vai ser derrotado. Quando você defende a causa da tua família, não, minha família não vai ser destruída. Não, minha empresa não vai ser destruída. Não, os meus filhos não vão ser destruídos. O meu casamento não vai ser destruído. Quando você defende a palavra de Deus, Deus ele te dá vitória. E quando você tem que ter uma aliança com Deus, como Davi tinha aliança. Davi tinha aliança com Deus, apóstolo. Eu não, até hoje. E o que é aliança? É fidelidade à palavra de Deus. Ó, é obediência. Até hoje, em toda a Bíblia, eu nunca vi os homens que Deus honrou, as mulheres que Deus honrou, viveu uma vida de qualquer jeito. Essas pessoas, elas tinham uma aliança tão forte que se alguém tocasse no nome delas, Deus dava vitória e exterminava o inimigo. Todas as pessoas que estabeleciam uma aliança com Deus, que sacrificavam no altar, que tinham uma vida de entrega, que não tinham medo de dar, que não tinham medo de se lançar no altar, que não tinham medo de ofertar, pessoas que não tinham medo de dizimar a sua própria vida também, pessoas que tinham uma vida reta, em todos os sentidos. Não tinha preguiça, né? Porque tem gente que tem preguiça. Ah, não, participar de propósito, eu vou ter que orar, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que escutar os áudios, eu vou ter que mexer no meu bolso. Então, tem pessoas que são preguiçosas. Elas não querem participar do propósito porque tem preguiça. É aquele que não abraça a causa. Porque tem gente que ela é capaz de agora, final do ano, tirar R$3.000 da conta, R$3.000, para passear. Verdade. Entendeu? A pessoa, ela é capaz de fazer uma dívida com o cartão de crédito, entendeu? Aí tu pega o Filho de Deus, que já está na terra para vencer, mas vive na derrota porque não se posiciona. Aí tu pega o filho do Satanás lá, porque tem gente que diz assim, ó, e é a dúvida de muitos senhores que me acompanham e nos chamam. Muitos dos senhores que nos acompanham perguntam, macumba pega? Pega. Inveja pega? Pega. Meu Deus, o crente pode ficar emacumbado? A vida do crente pode parar? Pode. Ah, mas eu cresci na Assembleia de Deus. Não interessa. Você pode. O diabo cresceu no céu. Ele nasceu lá. Ele nasceu lá no céu. Não, mas eu cresci na Quadrangular, eu cresci na Deus e Amor, eu cresci na Batista, eu cresci na Presbiteriana. Você pode ter crescido onde você quiser. Você pode conhecer a Bíblia inteira. O diabo também conhece a palavra inteira. Agora, enquanto você não se posicionar para estabelecer uma aliança e abraçar uma causa, porque tem gente que é assim, eu vou falar aqui, eu vou falar. Posso falar? Eu não sei se foi bom a gente fazer essa live junto, eu falo muito. Escuta o que eu vou falar. É que nem a pessoa quando vem na igreja. Tem gente que é tão... Não sei se cara de pau é uma palavra muito forte, mas eu acho que é o que se enquadra. O cara, ele vem na igreja, ele estaciona o carro no estacionamento da igreja, ele usa o banheiro da igreja, ele usufrui do ar-condicionado da igreja, ele usufrui da cadeira estofada da igreja, usufrui daquilo ali. E quando o pastor diz assim, vamos abraçar a causa, vamos fazer uma oferta de sacrifício, vamos começar a devolver o dízimo, aí ele diz
Aí ele não quer. É o oportunista. É o espírito de Satanás. Porque ele quer usufruir de uma causa que ele não está abraçando. Assim. Tá cheio de gente que olha lá a gente entregando comida para morador de rua, para a gente fazendo trabalho social em casa de pessoa carente, a gente pagando aluguel e luz de pessoas carentes, mas a pessoa não abraça a causa, apóstolo. A pessoa acha até legal. Não, é maravilhoso isso aí, meu Deus, olha lá que lindo, oh, glória, não, mas glória a Deus, irmão, não mata a fome de ninguém. Glória a Deus não mantém esse trabalho. É o posicionamento. É por isso que eu digo que tem muita gente que quer. Tá cheio de gente, apóstolo, que está macumbada e não sai de uma vida amarrada porque não abraça a causa do ministério. Sim. A pessoa ela não consegue, ela não consegue tirar, separar e devolver o que não é dela, que é o 10%. A pessoa não consegue fazer um voto de sacrifício de 1.000, 2.000, sempre vem com o resto. É o espírito de Caim. Caim, ele andou vagabundo e errante. Eu estou de Bíblia, meu caro. Se tu não gosta de Bíblia, me perdoa. Caim viveu vagabundo e errante por quê? Porque na hora do abraçar a causa, na hora de representar o Deus não só com palavras, mas com atitude, porque tem gente que faz e faz de qualquer jeito. O Caim também ofertava. Caim ofertava. Mas o espírito que Caim tinha era um espírito de vagabundo. Está na Bíblia. Ele andou errante e vagabundo. A palavra forte. Ele andava assim, ó. Andava em círculos, não saía do lugar. Via a própria vida dele foi selada por Deus para ele nunca dar certo em nada. E tá cheio de gente que escolheu o espírito de Caim e não o espírito de Abel, que era o espírito de Deus. O espírito de Abel, a Bíblia diz que vencer, que tinha a umbridade tão verdade que Caim matou Abel. Só que até o sangue de Abel falava na terra. Até o sangue de Abel que caiu na terra clamou. Até o sangue de Abel clama. O primeiro justo a morrer na terra. O primeiro justo foi Abel. Até o sangue dele. Até nos dias de hoje, o sangue de Abel é relembrado. Até os dias de hoje. Que foi o primeiro justo. O primeiro justo. E a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela transforma, ela direciona. Mas somente para quem quer se posicionar. Não adianta vir com história. Glória a Deus, aleluia, ora por mim, eu canto dois da harpa, vou para casa. Isso aí acabou. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Tá? Eu vou na igreja no domingo, levanto a minha mão, dou lá a minha ofertinha e Deus vai livrar. Não. Está na hora de crescer. Está na hora de sair desse espírito franciscano e começar a levar as coisas certas. A Bíblia Sagrada diz que Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, ele falou, hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei aos cadáveres do exército filisteus, as aves dos céus, os animais selvagens, toda a terra saberá que há Deus em Israel. As pessoas têm que saber se há um Deus na tua vida. Existe um Deus na tua vida? Aí você diz, mas a minha vida é sempre a mesma coisa. Eu estou numa luta, não é um problema. Sabe por que a tua vida é a mesma coisa? Porque você continua tendo as mesmas atitudes, fazendo do teu jeito, tentando levar as coisas do teu jeito, fazendo do jeito que você... O dia que você fizer do jeito de Deus, meu irmão, aí sai da frente. Faz uma vez só. Sai da frente. Vai fazer uma vez só e vai dar certo. Então tem muita gente que quer, apóstolo. Tem muita gente que quer. Mas eu vou fazer pelo meu marido, vou fazer um voto pelo meu marido. Vou fazer um voto pelo meu marido. A pessoa faz um voto pelo marido. Eu vou fazer um voto pela minha esposa, faz um voto pela esposa. Eu vou fazer um voto pelo meu filho que está na droga, minha filha que virou a cabeça uma rebelde, uma relaxada, dorme até meio-dia, não quer nada com a vida, abandonou a faculdade, está virando um satanás. Aí o que acontece? A pessoa não se posiciona, e o mais triste da história, posso dizer o que é? É que, para Deus, a pessoa ela faz um voto, uma oferta, de qualquer jeito. Agora, quando é para passear, quando é para o seu bel prazer, quando é para reunir a família, né, que nunca dá bola para ela no momento que ela precisa, nunca dá bola para ele no momento que ele precisa, no momento de adornar para pessoas que não estão nem aí, no momento de dificuldade que essa pessoa passa, a pessoa vai lá e investe com força. Agora, sacrificam para coisas terrenas, né? Sacrifica. E não entende que o dinheiro é espiritual. Com certeza. A gente fez o velório, o enterro, o sepultamento da minha mãe, e a gente entrou dentro
lá da casa funerária, não sei como é que chama lá, e ele nos apresentou lá uma série de valores absurdos de um caixão, de 40, 50, até 100 mil reais. E as pessoas pagam. Eu falei, isso é um absurdo, eu achei um absurdo aquilo. E ele disse, pagam. Pessoas pagam 100, 200 mil reais num velório. E às vezes a pessoa ela nunca sacrificou, nunca deu um presente para aquela pessoa, nunca sacrificou nada para aquela pessoa, nunca fez um voto, nunca fez uma oferta no altar para Deus por aquela pessoa. E cachorro, né? A gente vê muitas pessoas investindo com cachorro, gastam fortunas por um cachorro. Eu tenho cachorro, temos 2. Só mas que não tem fortuna, não. Tadinho. Então, assim, o problema não é você ter uma vida. Clínica de recuperação. Esses dias uma mulher entrou em contato comigo, disse que ela pagou uma clínica para o filho dela ficar, para receber remédio, e ele saiu de lá, ficou anos, ela gastou muito dinheiro, 2, 3 mil reais a mensalidade. Meu Deus. E ele saiu de lá, ele fez a troca de novo. Mas claro. Porque eles não entendem que é espiritual. A luta é espiritual. E não as adianta. Pessoas pagam para resolver o problema de maneira terrena. Clínica de reabilitação, se você tentar colocar um usuário em uma clínica de recuperação, né, uma clínica terapêutica, né, o acolhido entra lá para dentro. Se você tentar pôr num lugar onde não há um teor espiritual, né, senão uma palavra de Deus, não é dopar de remédio, é que nem você que tem depressão. Tem gente assim, eu tô curado da depressão. Chega na casa do cidadão ou da mulher lá, tem uma farmácia. Não confunda ficar dopado com ser curado. Não confunda. O médico te encher de remédio, um monte de remédio, você não confunda. Não confunda essas coisas, tá? É muito sério. Então, uma coisa. A Bíblia diz que Deus, ele tem o poder de curar a pessoa. Deus, ele não dá, eu tô curado, mas tomo remédio, tô curado e vivo no médico. Não existe isso, tá? Ou tu é curado, ou tu não é curado. Não existe esse negócio. A Bíblia diz que Deus, ele não põe uma vestimenta velha, quando rasga, ele não vai pôr um remendo novo, um tecido novo. Ele tira e faz tudo novo. Né? O vinho novo, né? O odre velho e o vinho novo vai romper. Então, o vinho novo tem que estar no odre novo. Então, é uma transformação que, né, a sua vida ela precisa. E tem muita gente que quer, mas insiste em fazer do seu jeito. Rapaz, o que eu vejo de gente fazendo do seu jeito? Então, assim, irmãos, essa semana é uma semana de oportunidade. Se você vê essa semana dessa campanha como uma semana de oportunidade, você vai fazer uma oferta que você nunca fez para ajudar esse ministério. Você vai fazer um voto que você nunca fez. Você vai começar a dizimar. Quem parou, começa a dizimar. Quem está dizimando errado, começa a dizimar certo. Porque essa semana, apóstola, é a semana da decisão de quem quer derrubar o gigante. Esta semana é a semana da decisão de quem quer de fato vencer. A não ser que para você tá bom como tá. Porque eu fico um pouco... A gente que conhece o ocultismo, a gente que conhece a parte oculta, o satanismo, a parte obscura do mundo espiritual. Eu vejo gente, apóstolo, pessoas que têm 5 carros dentro da garagem, pois vai lá, vende, fica só com um, e dá lá nos pés do Satanás a oferta. Chega lá pro mago, né, o mago, e coloca lá. Gente que tem dinheiro, apóstolo, ele é capaz de, o dinheiro que tem, comprar uma criança e sacrificar num terreiro, num ritual, no meio da mata fechada. Tá? Alta magia, eu tô falando. E tem gente que quando a gente fala assim, seja dizimista esse ministério, nos ajude nas obras sociais, nos ajude nos trabalhos, nos ajude a manter a estrutura desse ministério. Aí nunca dá. Porque o diabo, ele copia, né? Porque ele queria ser como Deus. Copia. Então o diabo, ele conhece o poder do sacrifício no altar. E ele coloca dúvida na mente das pessoas que não têm uma vida de santificação, porque a pessoa que tem dúvida sobre o sacrifício, ela não tem uma vida de santificação. Ela não tem costume de orar, de jejuar, da Bíblia. Ela tem dúvidas. O diabo, ele trabalha na mente, vai colocar dúvida. Porque isso, porque aquilo, uma série de coisas. E o diabo, ele conhece, ele sabe que se houver um sacrifício debaixo de uma aliança, tem que ter aliança, não é só sacrificar e ter uma vida torta. Não, tem que ter uma vida de obediência à palavra. Só que tem gente que obedece, mas não tem sacrifício. E tem gente que sacrifica, mas não obedece. Então, os dois têm que andar junto. É a obediência à palavra do Senhor, uma entrega, e o sacrifício. Então, quando o adversário, ele vê que você está se santificando, ele sempre vai colocar um pensamento contrário, para você ter medo, para você duvidar, mas não precisa, mas vai faltar, mas isso, aquilo. E quando você vencer esse medo,
e você firmar essa aliança com Deus e apresentar o teu sacrifício no altar, a resposta vai chegar. E aqui em 2 Samuel, capítulo 8, eu gravei um áudio sobre isso, no versos 14, a parte B, está escrito: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Então, Davi se tornou um homem vitorioso em todas as batalhas. Quantas batalhas você já enfrentou? Quantas percas você já teve? Ah, mas eu perdi, é porque não era para ser de Deus. Ah, porque não é da vontade de Deus. Aquela conversa, né? Não é para ser de Deus. Ah, eu perdi porque não é da vontade. Não, perdeu porque não teve aliança. Porque não sacrificou. Porque todos aqueles que se posicionam e apresentam o sacrifício, eles têm vitória, assim como Davi. Deus deu vitória para Davi em todas as batalhas. E nessa semana, você vai se posicionar. Você vai fazer uma aliança com Deus, vai se consertar 100% na palavra de Deus. Você vai apresentar o teu sacrifício e Deus vai dar vitória em todas as guerras que você enfrentar. A Rosiane Pereira dos Santos, tá? A Rosiane Pereira dos Santos, ela já fez um voto aqui. Amém, Deus abençoe. Então a gente já tem, nós temos aqui já um Davi, né, apóstolo? Posicionado. Então, posicionado, pessoas se posicionam, tá? Pessoas que sacrificam e não tem medo de sacrificar. Não tem medo de sacrificar. Porque quando é pro bel prazer da pessoa, ela pega emprestado, ela vai dar de agiota, ela usa o cartão de crédito. Sim, dá um jeito. E quando é para socorrer a obra de Deus, quando é para socorrer os trabalhos concernentes ao ministério, que ela diz servir, amar, respeitar, honrar, a pessoa diz, é o caso que eu falei do empresário da igreja, né? Teve um empresário que ele vinha aqui, né? Ele vinha aqui, aí ele estacionava o carro aqui, usava o banheiro da igreja, usava tudo da igreja. E quando chegava na parte da oferta, ele dizia, não. Aí um dia eu peguei, engraçado, você quer usufruir de tudo que o ministério tem, né? Porque assim, ó, tem a associação de morador, a associação clube, essa associação fechada, que a pessoa pode usar academia, pode usar, dá para usar o que mais lá? Natação, campo de futebol, área de festa, né? Tem boliche, um monte de coisa. E tem que pagar, porque está usufruindo um espaço e precisa de manutenção daquele espaço. E está cheio de pessoas que querem as coisas concernentes a Deus, mas não sabem honrar a estrutura que lhe alimenta espiritualmente. Quando você dizima nesse ministério, você está honrando a estrutura que lhe alimenta espiritualmente. Quando você oferta, faz um voto na semana, você está honrando a estrutura que lhe alimenta espiritualmente. Essa é a realidade. Então, essa semana, eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é o problema, mas essa semana já tem gente entrando em contato no WhatsApp, tem pessoas aqui, apóstolo, já fazendo seu voto. Amém. Tá? Obedecendo a direção. Pessoas que vão sacrificar. Essa semana você vai fazer um sacrifício que você nunca fez. Essa semana você vai fazer, porque tá cheio de gente que quer que Deus faça para ela o que Deus nunca fez para ninguém. Mas ele não está disposto a fazer para Deus o que ninguém nunca fez. Então, quando eu honro a estrutura que me mantém espiritualmente, quando eu honro o altar, e este ministério é um altar na sua vida, para quem reconhece, para quem se submete, para quem entra, abraça a causa. O problema da sua vida é que ela não vai para frente porque você não abraça causa nenhuma. Você não abraça causa nenhuma. É como uma pessoa que está no meio da tempestade, com guarda-chuva, achando que está protegido. E não é bem assim. Existe uma estrutura. Existe um método espiritual para que o mal não toque na sua vida. Para que você vença as batalhas. Não estou dizendo para você que não vai ter luta. Estou dizendo para você aqui, não estou aqui querendo colocar na tua cabeça que você não vai ter batalha. Você vai, só que nenhuma batalha você tem vencido. Porque você não se posiciona a ponto de fazer aquilo que ninguém nunca fez para Deus. A Bíblia diz que o filho de Davi, que foi Salomão, ele oferta para Deus tudo que ele tinha. A Bíblia diz que havia juntas de bois, eu não me lembro agora quantas bem certo, mas havia muitas juntas de bois, 1000 juntas de bois, se eu não me engano. Havia muitas juntas de bois em Israel. E aqueles bois, aquela carne, era para manter, diz a palavra, eu estou de Bíblia. Eu estou de Bíblia. Se não gosta de Bíblia, não pode fazer nada. Eu estou de Bíblia. A Bíblia diz que aqueles bois era para manter a nação de Israel por um período de tempo. Sabe o que aconteceu? Salomão
fez para Deus, ofereceu para Deus o que ninguém nunca ofereceu em matéria de sacrifício e holocausto. A Bíblia diz que Salomão, ele sobe no monte e manda os sacerdotes sacrificar tudo, todo o mantimento que eles tinham. Parece loucura? Parece. Mas nunca houve um tamanho livramento como houve na nação de Israel. Isso ninguém fala. Isso não vai aprender na igreja que você vai. Mas a Bíblia nos ensina, apóstola. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Está lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 5. Para você que não acredita no que a gente fala, está na Bíblia. Tá? Foi então Salomão, na presença de Deus, ele subiu no altar de bronze, que estava junto à tenda do encontro, e estava junto à tenda do encontro da congregação, e ofereceu ali 1000 holocaustos, sacrifício totalmente queimado sobre o altar. Isso é 2 Crônicas 1:6. Essa oferta que você vai fazer essa semana é para você manter a estrutura que você diz amar. Essa semana, tá? Essa oferta é para você manter a estrutura que você diz amar. Não, eu preciso desse ministério na minha vida. Eu preciso desse canal de bênção na minha vida. Você é obrigado? Não. Pastor, eu sou obrigado a ofertar? Sou obrigado a dizimar? Você não é obrigado. Pastor, eu sou obrigado a fazer a oferta? Não. Agora, você não pode. O problema da sociedade, das pessoas hoje, no geral, tem muita gente exigindo seus direitos, mas, não está nem aí para os seus deveres. Tem muita gente que bate no peito, já veio gente aqui revoltada aqui em casa conversar comigo, porque eu quero os meus direitos. Cadê Deus? Aonde está Deus? Eu digo, onde é que tá os seus deveres? Você quer direito? Você quer os seus direitos, mas você não cumpre os seus deveres? Você quer que Deus responda o altar, mas você não tem altar? Você quer uma resposta, mas você não sacrifica? Você quer que Deus faça para você o que ele nunca fez para ninguém, mas você não é capaz de fazer para Deus o que ninguém nunca fez para ele? Essa é a realidade. Se você não honra a estrutura que Deus coloca na tua frente, que é esse ministério, que é esse canal, que é a apóstola Gisele, que é esse trabalho, todo dia, 9 da manhã, está ali ao vivo, se você não honra o que você está vendo, o que Deus coloca na sua frente para você ver e observar e viver, me perdoa, nem a Deus você consegue obedecer de fato. Porque se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo, quanto mais Deus que eu não vejo. A própria palavra nos ensina isso. Então, essa semana, já tem pessoas entrando em contato. Você vai enviar a palavra de direção para o WhatsApp 479-9104-5454. O link está aí no chat. Tem um link ali no chat. Se você for no chatzinho, depois do término dessa transmissão, para dar campo que ajudar. Tá? Mas estão cobrando oração? Não, porque ninguém vai orar por você. Para começo de história, aqui ninguém vai orar por você. Aqui você vai aprender a orar. É diferente. São coisas distintas. Mas isso é roubo. Não, ninguém está roubando nada. Você não é obrigado a fazer nada. Roubo é quando alguém põe uma arma na sua cabeça, ou uma faca, ou alguém rouba a sua carteira, ou a sua bolsa. Preste muita atenção o que está sendo proposto aqui através desse canal. E muita gente que é muito equivocado. E por isso que a vida está no que está, porque se age dessa forma com as coisas concernentes à obra de Deus, a coisa está feia mesmo, tá? Então, essa é a palavra apóstola. Essa semana será uma semana de vitória. Amém? Em nome de Jesus. Vai ser uma semana que eu tenho certeza que vai ser transformadora para todos aqueles que participarem do propósito. São pessoas que vão participar do propósito, vão estar com seus nomes escritos no caderno de oração, e são pessoas que vão se destacar no mundo espiritual. Porque uma multidão quer milagre, uma multidão quer a vida transformada. Mas é só a mulher com fluxo que tocou. Só. E ela tocou em Jesus, eu gosto de Bíblia, porque ela sabia a profecia revelada no Antigo Testamento, na época da lei. Ela sabia o texto, que se ele fosse de fato o Messias, ela tocasse na hora, ela seria curada. Ela tinha propriedade da palavra. Tá cheio de gente que quer cura, mas não tem Bíblia na vida. E é vazio, é seco, é carnal, é terreno, é diabólico. Você tem que entender uma coisa, a mulher do fluxo de sangue, teólogo que me escuta, que diz que eu sou herege, você não sabe nada de Bíblia, filho, porque diz a palavra, apóstolo, que na lei, quem tinha propriedade na lei sabia que quando o Messias viesse, quem tocasse na franja, né, nas franjas, seria curado. Então a mulher do fluxo de sangue foi curada porque ela tinha propriedade na palavra. Ela sabia fazer o teste se de fato Jesus ali, que estava dizendo ser o Filho de Deus, era mesmo. E a multidão apertava, mas somente um que tinha a autoridade destravada aqui, na palavra,
recebeu a cura. Tem muita gente que quer milagre, mas não tem palavra. Tem muita gente que quer receber, mas não tem Bíblia na vida. Tem muita gente que quer ter as coisas, os benefícios. Muita gente quer reivindicar direitos, mas não é capaz de ler a Bíblia para obedecer os deveres. Então, meu filho, você está muito equivocado. Está na hora de crescer. Está na hora de ser o Gugu do pastorzinho da tua igreja. Está na hora de começar a levantar essa tua cabeça. E minha irmã, você sair desse quarto aí, tá? Parar de querer esperar a banda passar para ver o que faz da vida. Essa semana é uma semana de oportunidade. E Deus não está chamando covarde. Deus está chamando quem quer obedecer. Amém, apóstolo? Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos que vão participar do propósito dessa semana, que o Senhor venha multiplicar 1000 vezes mais na sua vida, toda a oferta, tudo aquilo que você apresenta nesse altar, que o Senhor venha te dar força, ânimo, poder e autoridade espiritual, e que o Senhor venha repreender todo o mal da sua vida, que essa semana venha ser uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, assim como Davi ele determinou, ele declarou, ainda hoje, até o fim, hoje Deus vai me dar nas tuas mãos. Você vai viver nessa semana um milagre, uma resposta de Deus na sua vida, porque você vai se posicionar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Participe do propósito, 479-9104-5454, envie a palavra de direção. Abaixo da descrição do vídeo aqui tem todas as informações do ministério e o link está aqui no chat também, para você que vai participar, é só você clicar em cima ali do link, já vai direcionar você para o WhatsApp. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe a sua vida. E amanhã vai ter o devocional. 9 horas. Né? A apóstola vai complementar esta palavra. Essa semana Amém. Será uma semana de palavras e ensinamentos. Amém. Porque gritos vazios não comovem a Deus. Gritos vazios não comovem. Você não vive só por palavras. Você vive por atitudes. Como é que você quer que Deus responda a sua vida se você vive só? Fé sem obras. Só uma fé morta, uma coisa monótona, uma coisa triste. Então, essa é a direção que nós passamos para abrir a campanha dessa semana. O propósito dessa semana é só para quem tem coragem. O propósito dessa semana é só para quem tem ousadia e não está feliz com a situação que está vivendo. Deus abençoe sua vida, vamos ficando por aqui. Amém, apóstolo? Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhe essa programação, deixe o seu joinha. Amém? E amanhã às 9 horas estarei ao vivo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.